Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para mais uma live informativa nesse horário de segunda-feira, 7h30 da noite, para atualizar vocês de todas as últimas informações do Flamengo até aqui. Obviamente aí, se tiver alguma atualização, a gente vai estar postando também lá no nosso Instagram, Visão Rubro-Negra, para você nos acompanhar e nos seguir, tá bom? Além disso, aqui a gente vai tratar sobre a questão do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Vamos tratar também, explicando para vocês sobre a questão do Davi Luiz, né, a renovação aí, que pode ser travada e, de fato, ele não permanece, provavelmente, para 2024. Vamos explicar para vocês aqui a situação do Sampaoli, que já sabe o seu processo aí praticamente de demissão. Com isso, ele que tem nos estados no Brasil, né, no Rio de Janeiro, uma casa fixa, colocou à venda. Vamos explicar isso aqui para vocês também. Além da situação do treino de hoje, que houve novidades positivas, tem algumas dúvidas também para o confronto de quarta-feira. O Vasco, mais uma vez, insistentemente acionando o Flamengo na justiça e o Fluminense também, né, pela questão do Maracanã. Estaremos aqui trazendo detalhes. Tem uma fala muito interessante também do Dorival Júnior sobre a questão Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, sobre a sua passagem no Flamengo. A gente vai pontuar, enfim. Tudo isso aqui e além de outras no nosso canal Visão Rubro-Negra, você vai ficar muito bem atualizado. Você que não assistiu a live hoje, 11h40, posso garantir e afirmar para vocês. Não assistiu? Depois dessa live informativa, vai no link fixado e assista. Você não vai se arrepender. Lá a gente está trazendo pela manhã a realidade, né? A realidade do que tem acontecido no Clube de Gatas do Flamengo, a bagunça, a desordem e muitos questionamentos também, além das críticas, né, pontuais que a gente tem que fazer, porque o Flamengo está uma bagunça. Então a gente tem que estar falando, porque a nossa obrigação aqui é de trazer a realidade e de trazer a transparência para você que nos acompanha, tá bom? Galera, então deixa o like, se inscreva, aciona o sino da notificação e vamos lá que a gente vai começar aqui as nossas informações. Vou começar logo pela questão do Dorival, porque ele disse assim, é uma satisfação ter voltado para o clube pela terceira vez, ter ajudado numa reestruturação de um clube que não vinha passando por um bom momento. E, de fato, o Dorival chegou para reestruturar uma equipe que estava muito mal no primeiro semestre com o Paulo Souza. Aí o Dorival complementa, eu acho que nós ajudamos para que apaziguássemos toda aquela situação. Apresentamos um outro caminho que muitos não esperaram, porque achavam difícil jogar da forma que nós jogamos, e principalmente tendo Pedro e Gabriel juntos. Está vendo que ele fala que chegou para apaziguar o momento crítico que o Flamengo vivia. Uma situação bem parecida que já aconteceu com o Vitor Pereira e que já está acontecendo também com o Sampaoli. E aí o Dorival Júnior complementou assim, eu disse que era possível jogar com Pedro e Gabigol por acreditar na forma de se jogar. Não foi só pela lesão do Bruno Henrique na minha primeira partida. Eu arriscaria sim, mas eu tinha uma condição em que, se eu pudesse organizar segurando os dois laterais e dando liberdade aos jogadores do meio para criar, eu faria. O que o Sampaoli... o que o Dorival quis dizer aqui? Eu prefiro segurar os dois laterais, é o estilo dele, né? Cada treinador tem o seu estilo. Eu prefiro segurar dois laterais e dar liberdade para Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo, atacar, e aí botar um meio ali de criação, então 2 meses colocar Pedro e Gabigol, como ele fez, né? Ou então colocar Pedro, Bruno Henrique, ou Gabigol e Bruno Henrique, do que espetar os laterais e tirar a potencialidade do ataque do Flamengo. Deu uma leve cutucada no Sampaoli? Não sei, coloque sua opinião aí nos comentários que a gente vai estar debatendo e discutindo sobre isso aqui no decorrer da semana, tá bom? Sobre a questão dos treinos, Davi Luiz hoje, ele se apresentou, assim como todo o elenco do Flamengo, mas ele ainda está num tratamento à parte, isso porque ele sentiu um desconforto muscular antes do jogo entre Flamengo e São Paulo, nesse domingo, e hoje ele permaneceu na academia, segundo o GE, para se recuperar dessa lesão. As chances do Davi Luiz estar presente na quarta-feira contra o Grêmio na Copa do Brasil são remotas. São chances pouquíssimas, justamente por conta ainda das suas dores. Uma notícia positiva, o Eric Pulgar. O Eric Pulgar hoje sai da academia, diferente do Felipe Luiz que entrou, e vai para campo. O Eric Pulgar, que é um volante que, inclusive, o torcedor tem sentido muito a sua falta, iniciou a fase de transição em campo, né, a transição física, para retornar aos gramados. Hoje ele participou do aquecimento com o restante do elenco, depois ele treinou separado em campo com os fisioterapeutas, mas ainda, antes que a galera fique aí nesse alvoroço, se acalmem. Ainda não é o momento, o Eric Pulgar também não deve estar à disposição contra o Grêmio. Eu até acredito, e também vi informações do nosso parceiro Bruno Lemos,
que possa ser que ele esteja presente só ainda daqui 1 a 2 semanas, tá? Provavelmente daqui a 15 dias o Eric Pulgar começa novamente a ser relacionado. Sobre a questão do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, que a gente deu uma pontuada rápida hoje pela manhã, o Flamengo já decretou e decidiu que vai sim negociar com esses dois atletas a extensão de vínculo, né, empregatício do mesmo. Hoje o Vene Casagrande só reafirmou, porque a informação inicial não é dele, vamos ser bem sinceros aqui. A gente já vem falando sobre isso há um tempo, mas os créditos ali passam muito também pelo Gabriel Reis, que já vinha falando, além de outros jornalistas. Mas o Vene Casagrande hoje só reafirmou que uma pessoa da diretoria em quem ele encontrou, teve um contato, em quem uma pessoa da fonte dele também, deixou claro que as conversas com o Bruno Henrique já estão em andamento. E essa pessoa da diretoria confirmou com o Vene. Com certeza vai renovar. Em relação ao Everton Ribeiro, mesmo com o desejo do Flamengo estender o vínculo, vai depender muito das condições do jogador no segundo semestre. Resumindo, o Everton Ribeiro já está ciente da possibilidade de renovação, mas o Flamengo ainda aguarda por avaliar sua condição física nessa reta final. O Bruno Henrique, a diretoria já procurou, as conversas de renovação e valorização já estão em andamento e provavelmente nos próximos dias ou próximos meses isso deve ser anunciado. Lembrando também, informação complementar sobre o Bruno Henrique, que não só o Ayrton Lucas e o Léo Pereira, mas o Bruno Henrique também ele é sondado com frequência por clubes do futebol árabe, recebe uma ou outra proposta ali, só que o Flamengo não recebe, tá? Quem recebe é o seu staff, o seu representante. Se o Bruno Henrique não tiver interesse em renovar com o Flamengo, ele pode sair de graça, assim como o Everton Ribeiro da mesma maneira. E a questão do Davi Luiz, que como a gente já havia pontuado também meio-dia, ele tem uma renovação, uma cláusula automática depois de ter batido as metas para ser renovado em 2024, mas o Flamengo não está muito contente com o alto custo com o zagueiro, porque de fato ele tem um salário altíssimo e com o retorno e a parte física dele. Então, provavelmente, a rescisão com o Bruno Henrique amigável deve ser realizada ainda nesse semestre e ele não deve permanecer na próxima temporada, tá? Antes de continuar pontuando sobre o Flamengo, vou citar aqui nesse meio do caminho sobre a questão do Maracanã. Essa novela pelo uso do Maracanã, ela vai ganhando mais capítulos, infelizmente é uma novela chata, desgastante, e o Vasco da Gama mais uma vez entrou na justiça para utilizar o Maracanã no confronto desse domingo, dia 20 de agosto, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Informações veio primeiramente do UOL, e o UOL trouxe o complemento, né, de que o Vasco abriu um processo ontem, no domingo, para mandar esse jogo contra o Atlético Mineiro. E nesse pedido, a equipe do Vasco deseja, inclusive, estar nas mesmas condições comerciais praticadas pelo Fluminense em 2023. Além disso, o UOL também complementou que o Vasco pede uma garantia para que possa utilizar o Maracanã nas partidas seguintes, sem que for necessário. E aí, diante disso, eles alegam que a permissão de uso assinada entre Flamengo, Fluminense e governo do estado dá ao time do Vasco, né, ao time Cruz Maltino, o direito de alugar quando também eles tiverem interesse. Então, esse capítulo aí, cara, não para, né? Pode ter mais novidades. O gramado do Maracanã tá uma merda, isso aí também não é nenhuma novidade. E, enfim, mal cuidado, 2 clubes jogando, maratona de jogos, é complicado, né? É muito complicado. Sobre a questão do Flamengo, né? Então, passando a régua aqui, questão do Maracanã em Vasco, vamos aguardar para ver também qual vai ser a resposta, né? Depois que foi colocado na justiça. Sobre a questão do Flamengo, hoje houve um treino entre Mateuzinho e Varela. A questão do Varela ser titular na quarta-feira é algo muito mais plausível do que o Mateuzinho, até pelos treinos de hoje. Isso porque o Wesley está suspenso. Para quem não se lembra, ele recebeu o 3º cartão amarelo no jogo de ida. Não enfrenta o Grêmio. Com isso, o Sampaoli tem 2 escolhas. Ou vai de lateral ou vai improvisado com 3 zagueiros. Provavelmente ele vai de lateral e vai com Varela e Ayrton Lucas. Varela segura defensivamente, o Ayrton Lucas é o cara que deve ali aparecer talvez mais em progressão ofensiva. Lembrando que o Varela já atuou 4 jogos com o Sampaoli, inclusive tem bastante minutagens, né, nessas últimas partidas, e está indo pela possibilidade do seu 5º jogo aí, seu 3º como titular. O treinador também tem a opção de escolher Mateuzinho, que já está recuperado, que já vem sendo relacionado, mas como é uma lesão muito grave que foi recuperado recentemente, ele ainda pode não receber oportunidades por se tratar de um jogo decisivo e por ele estar sem atuar desde o dia 13 de março. 13 de março é muito tempo, literalmente sem ritmo de jogo. Por mais que o Mateuzinho tenha características que o Sampaoli goste, aquela característica ofensiva de pisar mais na pequena área, essa opção ainda não deve ser testada, pelo menos não nessa quarta-feira, e o Varela deve ser o lateral titular. Sobre Gabigol e Sampaoli, a Conmebol acionou
tanto o atacante quanto o treinador por explicações de algumas declarações e de algumas atitudes depois da eliminação do jogo contra o Olímpia. Explicando para vocês aqui o que aconteceu, tanto o Gabigol quanto o São Paulo e o Flamengo também, tá? Vai ter que responder a alguns questionamentos que foram feitos pela comissão disciplinar da Conmebol, e nesses questionamentos foi devido primeiro à fala do Gabriel, dizendo que foi um roubo grande, né? Ele falou de fato, foi um roubo grande, né? E deixando claro que a entidade da Conmebol ficava lá no Paraguai, isso já dizia muita coisa, enfim. Então, a Conmebol, ela questiona o jogador e está pedindo ao Gabigol que ele prove todas essas acusações que foram levantadas. Com isso, a Conmebol também pediu ao Sampaoli algumas explicações. Isso porque ele foi expulso, e o auxiliar dele também, né, o Diogo ali também foi expulso, porque o Sampaoli ficou em vários momentos da partida, segundo a entidade, xingando o quarto árbitro, né? Falando cagão, filho da bucha, né? Para não falar o palavrão, vocês sabem do que eu estou me referindo, enfim. E ele ficou o tempo todo xingando o quarto árbitro por várias vezes. Com isso, o árbitro comunicou ao Wilmar Roldan e aí acabou expulsando o nosso técnico. Ainda nenhum dos dois se pronunciaram porque estão fechados, né? Entre aspas, assim, com a decisão quarta-feira da Copa do Brasil, mas eles vão ter que dar explicações a respeito desse tipo de comportamento. Pegando o gancho sobre Sampaoli, o Dudu Carvalho, o pessoal do Coluna do Fla, trouxe uma notícia importante. Sampaoli já sabe que o clima não é bom. Sampaoli claramente também sabe da chance e da oportunidade que ele tem de não permanecer mais no Flamengo, nem oportunidade, né? Da tragédia na opção dele, porque ele queria muito e seria um sonho. O Sampaoli sabe que ele não pode, ele pode provavelmente não permanecer ou antes da Copa do Brasil ou até após ela. Diante disso, o pessoal do Coluna do Fla trouxe que o Jorge Sampaoli decidiu colocar à venda o seu imóvel que ele tem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha, para o Sampaoli colocar à venda já seu imóvel, realmente ele já está bem ciente que ou ele sai antes ou ele sai depois da Copa do Brasil. Realmente, dessa semana não deve passar. A situação do nosso técnico é muito complicado. E até o Guilherme Silva também trouxe uma complementação sobre o treinador, que tem, hoje a diretoria está bem dividida. Um grupo defende a permanência do técnico, independente do resultado na Copa do Brasil. Outro grupo, por outro lado, entende que não tem mais clima, que não se faz mais possível, que hoje não tem mais nenhum jogador satisfeito com o atual comandante. O grupo que defende a permanência do Sampaoli, inclusive, é aquele grupo que apoia e muito o Landim, que ainda prestigia, né, o trabalho aí do argentino. E o outro grupo é aquele que olha ali, né, não gostou muito da contratação, mas respeitou, não é fã e nem adepto ao trabalho do Sampaoli e vê que o elenco do Flamengo não está se adaptando, tá? Então, vamos ver também os próximos capítulos de mais essa novela, que é saída ou não de treinador do Flamengo. Mais uma informação agora importante sobre a questão, não é nem tão importante, mas é até uma informação para vocês saberem, veio do Gabriel Orfan, lá dos canais Paparazzo Rubro Negro, isso porque o Luiz Araújo vai ter uma mudança de numeração. Luiz Araújo foi apresentado com a camisa 22, jogou alguns jogos, né, tanto do Brasileiro quanto da Copa do Brasil com esse número, mas ele teve que ser inscrito na Libertadores com o número 31 por algumas determinações da Conmebol. Diante disso, no duelo contra o São Paulo, ele também seguiu utilizando o número 31. Quando o Gabriel Orfan foi conversar com algumas fontes dentro do Flamengo, essas fontes afirmaram que o jogador pediu para seguir com a camisa 31 no lugar do 22. Então, assim, mesmo que ele tenha sido apresentado com essa camisa, com essa numeração, o Luiz Araújo agora vai ter a camisa 31 à frente do comando rubro-negro, tá? Mais uma informação do GE também que acabou de sair, por isso que é muito importante você ficar do início ao fim. Nunca saia no meio, nunca saia ali com X minutos, porque sempre tem informação que a gente vai passando aqui, que vai saindo, a gente vai passando, tá? Informação agora do GE. Nessa segunda, Bruno Spindel teve uma longa conversa com Jorge Sampaoli pela manhã. Em paralelo, Fabinho Soldado e Juan são os responsáveis pela maioria das conversas com o elenco e a comissão técnica do argentino. O objetivo da diretoria é aparar todas as arestas para dar respaldo ao Sampaoli antes da decisão da Copa do Brasil. Então, pelo visto, o Sampaoli deve permanecer até quarta. Apesar que, de palavras da diretoria, a gente não pode assinar embaixo nenhuma, né? Quantas vezes a diretoria fala treinador vai ficar, estamos fechados com o treinador, um dia depois ou de madrugada o mesmo cara foi demitido. Então, enfim, informação do GE aqui,
Informação do GE que o Bruno Spindel teve uma grande conversa e que Fabinho, Soldado e Juan também tiveram algumas conversas com o elenco do Flamengo tentando aparar aí os últimos problemas, né, as últimas circunstâncias para esse confronto na quarta-feira. Tá bom, galera? Mais informações a gente vai estar passando aqui para vocês amanhã pela manhã, imagino no horário de almoço ali, meio-dia, a gente deve ter live, enfim, ativa o sininho, mas fique atento também lá no nosso Instagram, tá? Visão Rubra _ Negra. Siga a gente que a gente vai estar postando tudo isso em tempo real. Saudações rubro-negras, deixa o like, se inscreva. Isso aqui é Flamengo, até mais.